Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Você acha que o Irã entrou nesse fogo cruzado, que saiu de um país que já foi aliado de Israel, reconheceu a criação do Estado de Israel antes de muita gente, e agora foi alvo de um ataque? A resposta para isso está na suposta bomba atômica que eles estavam construindo? Não, essa história da bomba atômica vale tanto quanto as tais armas de destruição em massa que justificaram a invasão do Iraque em 2003. Nunca foram achadas essas armas de destruição em massa. O Saddam Hussein uma hora também, né? Uma hora aliado, depois inimigo, né? Claro. Então isso tem a ver com... Isso é uma mentira, né? Não tem nenhuma... A própria Agência Internacional de Energia Atômica... Não tinha aquele urânio disse que não existe nenhum indício... A 60%? Não existe indício de que o Irã tivesse qualquer plano de construir a bomba atômica. O enriquecimento por si só não quer dizer que alguém esteja construindo bomba atômica. Mas a 60% não, está bem próximo dos 90% para a bomba isso atômica. É que é uma possibilidade. Não basta isso. Tem muitos países que enriquecem urânio a esse patamar. A bomba atômica, ela pressupõe uma série de outros passos. Eu vou dizer, há uma semana atrás, Rafael Grassi, ele chama, é o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Foi perguntado, e olha, ele é um crítico do Irã, ele disse que o Irã não aceitava a fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, criticou muito o governo iraniano, mas perguntaram para ele, vocês recolheram provas ou indícios de que o Irã esteja fabricando uma bomba atômica? Ele respondeu não. Até hoje, nesses anos todos, nós nunca tivemos provas de que o Irã estivesse construindo a bomba atômica. Nós nunca colocamos os nossos olhos ou as nossas mãos em nada que provasse isso. São iguais às armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Se o Irã tivesse a bomba atômica, o Júnior não tinha sido atacado. Vê a Coreia do Norte. Alguém brinca com a Coreia do Norte? Não. Por quê? Que lá tem. Mas a Rússia também tem. E não Perfeito. usa. Então o que acontece? Porque a bomba atômica é dissuasória. Ninguém ataca um país nuclear de peito aberto. Não? Se o Irã quisesse ter bomba atômica, já teria. Por que o Irã não quer ter bomba atômica? Porque o Irã quer se preservar, né? E ele prefere trabalhar com a lógica de que seus aliados o protegerão. Né? Rússia, China. Ele nunca quis desenvolver a bomba. Eu não tenho nenhum... Eu conheço bastante aquela região, eu nunca vi nada que me levasse a crer que o Irã tivesse um plano efetivo de construir uma bomba nuclear. Nada. Bom, agora, o que está em jogo de verdade? O que está em jogo são dois interesses que confluem. Os interesses de Israel e os interesses dos Estados Unidos. Tá. Vamos falar primeiro dos interesses dos Estados Unidos, que a gente já falou muito de Israel aqui. Os Estados Unidos estão numa briga danada com a China, não estão? Não. Controlar o Oriente Médio tem um peso danado, não tem? Tem. Custa caro. Não, se os Estados Unidos conseguirem controlar todo o Oriente Médio, todo o petróleo do Oriente Médio, além da localização geográfica que é representada pelo Oriente Médio, entre o Ocidente e o Oriente, ele ganhou muitos pontos nessa briga com a China, certo? Sim. Qual é a última grande resistência no Oriente Médio à hegemonia norte-americana? Depois que acabou o governo do Gaddafi na Líbia, o governo do Saddam Hussein no Iraque, o governo do Assad na Síria. Quem é o Estado que resiste à hegemonia norte-americana no Oriente Médio? Só o Irã. Uhum. Se cair o Irã, o Oriente Médio estará todo sob a hegemonia norte-americana. Do Mediterrâneo ao Índico. Todo sob controle norte-americano. Mas e aquela história do bombardeio, de usina a 90 metros de profundidade, de que foram destruídos lá os equipamentos e por isso o Irã não tinha como responder, de que o sistema de disparos dele também foi todo danificado, mesmo que ele tivesse mísseis, não ia mais prosseguir? Olha, essas são as informações sobre os últimos dias. Várias delas estão sendo desmentidas, né? Por exemplo, o Pentágono divulgou um relatório ontem dizendo que a capacidade nuclear do Irã não foi destruída por aquele bombardeio.
Não foi destruída. Eu tenho para mim que o ataque que o Trump ordena àquelas 3 instalações nucleares do Irã, eu tenho para mim que existe uma hipótese forte de ter sido uma ação de propaganda e uma ação de política. O que é a ação de propaganda? Mostrar força norte-americana, ficar de bem com o lobby sionista dentro dos Estados Unidos, mostrar que estava defendendo Israel, mas sem a intenção real de se envolver militarmente, porque em seguida ele utiliza os ataques que fez aquelas 3 instalações nucleares e que lhe permitiram ganhar prestígio junto ao lobby sionista e ganhar prestígio junto aos defensores de Israel para dizer, ó, bombardeei, agora eu quero um acordo de paz. Agora eu quero cessar fogo. Ele ganhou força para aparecer para o mundo, aí vem a ação de propaganda, para ele aparecer para o mundo como um campeão da paz e não como um campeão da guerra. Lembre-se que na campanha eleitoral ele ganhou muitos votos dizendo isso, que ele ia tirar os Estados Unidos das guerras. O povo norte-americano estava cansado de guerra, porque isso sangra o país. Os Estados Unidos é um país que empobreceu nos últimos anos. Você vai... A última vez que eu estive nos Estados Unidos foi em 2019. Aí veio a pandemia, não fui mais. Mas eu fui para cidades que eu conhecia de outros tempos, eu fiquei espantado. Eu fui a São Francisco, eu vi muito mais gente morando na rua em São Francisco que aqui em São Paulo. Mas disseram que a Califórnia tá virando areia lá, o negócio tá descontrolado. Tudo que tá acontecendo, entre aspas, de ruim, tá na Califórnia. Mas não que é realmente o povo morando na calçada, aí do nada as casas pegam fogo, a polícia não consegue dar conta da criminalidade, tem gente saindo de lá, cara, as empresas... Eu fui para um lugar que é tido como uma região que prosperou muito nas últimas décadas. Eu fui para Seattle, eu fui para Washington, o estado de Washington. Eu fiquei impressionado com a pobreza. Os Estados Unidos continuou crescendo, cresce mais do que a Europa, né? Mais que o Japão, mas a concentração de renda é tão brutal nos Estados Unidos hoje que ele parece um país do terceiro mundo. As pessoas que estão na base da pirâmide estão lascadas. E lá nos Estados Unidos não tem SUS, não tem educação pública. Tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Então os caras, eu vi gente velha que perdeu tudo por causa de tratamento médico morando na rua. Aquelas cenas que a gente vê, um monte de gente morando nos trailers, né? Nos trailers. Porque não pode ter mais casa. Claro. Não, lá é comum o pessoal alugar quarto, né? Claro. Até quem tem casa, aluga um quarto pra alguém, porque senão uma pessoa só não consegue bancar a casa. Não, é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Então, essa história dele discursar o Trump dizendo que ia parar com as guerras, teve força eleitoral. Então ele quis aparecer como o campeão da paz. Então eu não tenho provas do que eu estou falando, isso aqui é uma especulação minha, quero deixar bem claro, né, de que ele pode ter bombardeado para aparecer em seguida com força suficiente para impor a Israel cessar-fogo. Porque Israel sofreu uma derrota tática com cessar-fogo. Os 2 objetivos de Israel não foram cumpridos. Israel tinha 2 objetivos no ataque ao Irã. Um objetivo tático e outro estratégico. O tático era destruir as instalações nucleares. O estratégico era derrubar a República Islâmica, colocar no Irã um governo amigável ou pelo menos neutro, como aconteceu com a Síria, com a queda do Assad. Esses eram os 2 objetivos de Israel e dos Estados Unidos também. O Trump disse isso muito claramente. O Irã termina essa guerra dos 12 dias com a República Islâmica mais forte do que antes, porque houve uma unidade do povo depois do ataque israelense. Até gente da oposição apoiou o governo, como é natural. Na defesa de um país, você põe isso acima das divergências internas. E as instalações nucleares do Irã foram muito afetadas, é claro, mas não foram totalmente destruídas, né? Então, eu vejo esse cenário. Agora, então, o interesse dos Estados Unidos com o Irã é isso, de controlar o Oriente Médio. Se neutralizar o Irã, os Estados Unidos podem controlar todo o Oriente Médio. E Israel quer se consolidar como uma potência regional. Israel quer colonizar toda a Palestina, quer consolidar seu controle sobre toda a Palestina e quer expandir sua influência. Tá lembrado daquela cena do Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas? O mapa redesenhado. Mapa. Claro. Sem a presença da Palestina. Não só sem a presença da Palestina, mas isso daí foi muito, tipo assim, afrontoso, né? O negócio é a sacanagem total. Claro. Mas colocando toda a região sob a hegemonia de Israel.
A extrema-direita sionista, ela trabalha com uma ideia, desde o início do movimento sionista, essa ideia é forte. E não é só a extrema-direita sionista que defende isso, mas a extrema-direita sionista vocaliza isso. A ideia de que o Estado de Israel deve existir em Eretz Israel. O que é Eretz Israel? Terra de Israel em hebraico. A terra de Israel remete aos textos religiosos, ao Velho Testamento, ao mitológico Reino Unido de Israel e Judá. Por que eu chamo de mitológico? Porque não existe nenhuma prova arqueológica de que ele tenha existido. O quê? O reino de Davi, de Salomão, de Saul. Pô, aí você me quebra, velho. Entre o ano 1000 e o ano 930 a.C., não tem nenhuma prova arqueológica de que esse reino tenha existido. E Moisés, a saída... Não, tampouco. Nenhuma prova. Nenhuma prova. Pra Canaã, não? Nenhuma prova arqueológica de que isso tenha Aí existido. você me quebra, pô. Existe, aliás, eu te sugeriria... O Rodrigo Silva fala disso todo dia. Mas a religião é uma coisa, a ciência é Mas outra. o conteúdo dele é arqueologia. Não, ele não tem nenhuma prova arqueológica disso. Eu Segundo ele, a prova até do dilúvio, pô. Não, a prova não. Peça pra ele mostrar suas provas. Pra ele Eu tenho que ir lá mostrar no de onde museu ele tirou. dele, fazer uma visita. Não existe Lá, prova vou fazer uma disso. visita lá no museu dele que ele me chamou. Aí eu vou ir lá ver. Mas Eu tudo conheço bem. bastante bem a arqueologia egípcia e conheço o suficiente a respeito da história Que não judaica. existiu Não existe prova arqueológica. O reino de Davi. O Reino Unido de Israel e Judá, porque qual teria sido a origem do judaísmo? A linha predominante, tá bom? Os judeus teriam origem numa pequena tribo, ali na Mesopotâmia, no Vale do Ur, por conta das condições climáticas, das dificuldades normais de sobrevivência dos povos nômades daquela época. Essa tribo migraria do Vale do Ur para Canaã, tá bom? Aí vem a parte bíblica, né? Abrão, que comandava a tribo, e a terra prometida, aquela coisa toda. Mas esse é o momento inicial. Aí, eles chamavam-se de hebreus, né? Os judeus não existiam ainda. Claro. Né? Então, essa tribo hebraica, ela se move para Canaã, e essa tribo faz duas coisas que todas as tribos faziam numa época de tribos nômades. Ela se multiplica, porque as pessoas casam, têm filhos, e assim a vida vai seguindo. Né? Você vai aumentando de tamanho. E guerreava contra outras tribos por terra, pelas terras mais produtivas, né? Num lugar que é árido, né? A Palestina é muito árida, né? E aí essa expansão hebraica em Canaã, ela tem bastante comprovação. Agora, que tenha criado, que as tais 12 tribos tenham criado o Reino Unido de Israel e Judá, que depois se dividiu entre o Reino de Israel e o Reino de Judá, com 11 tribos ficando ao sul, uma tribo ficando ao norte. Isso tudo não possui prova arqueológica. Em que momento começa a ter prova arqueológica? Existe prova arqueológica de que existiu o Reino de Israel e existiu o Reino de Judá. Mas todas as indicações arqueológicas são de que o Reino de Israel não tinha nada a ver com os judeus. O Reino de Israel é destruído pelo Império Assírio e isso provoca uma forte migração do Reino de Israel ao norte para o Reino de Judá ao sul. No Reino de Judá é que se concentram os hebreus. E a partir do Reino de Judá, eles passam a se chamar judeus. Aqueles cidadãos do Reino de Judá. Sobre a existência do Reino de Judá, há provas arqueológicas. Ele existiu, o Reino de Judá.